Trono, seja o louvor e a glória e toda a adoração nessa manhã. Bom dia, gente. Chegamos para o nosso devocional. Estou aqui meditando com esse louvor, né? Toda a honra, toda a glória pertence a Jesus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, bem-vindo todos vocês para o nosso devocional. Poderoso Deus, Deus te abençoe nessa manhã. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, fala assim, minha alma anseia por ti. Bom dia, gente, bom dia, chegamos com esse louvor de adoração. Toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus. Ao que está sentado no trono. Bom dia, Juliana, bom dia. Seja o... Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por essa manhã de devocional, de adoração, de gratidão por Ti. O Senhor está nos dando privilégio, Senhor, de estar meditando na Tua palavra. Muito obrigado, Jesus. Fica conosco, Pai, nessa manhã. Ilumina, Senhor, a minha mente para que eu possa transmitir, Senhor, todos os segredos que estão por trás dessa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, né? Bom dia, Grace. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Gente, nós vamos falar sobre Provérbios. Nós vamos acelerar um pouquinho mais, mas nós estamos em Provérbios, né? Provérbios está sendo um dos livros que nós estamos meditando. Meditação, né, nesse livro, porque a nossa leitura começou no início do ano, né? Nós começamos no início do ano. E a gente para, assim, alguns capítulos para a gente meditar. Então eu fiz um panorama aqui do capítulo 10 até o capítulo 15, para a gente estudar. A gente vem estudando Provérbios desde o início, porque é um livro, né, gente? Poxa, eu acho que todo cristão deveria ler ele todas as vezes no ano, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque, assim, é a prática. É o código que está aqui, é a mensagem do céu, né? Então, a partir do capítulo 10, o livro de Provérbios, ele entra em sua parte mais prática agora, né? São ensinamentos curtos, com objetivos que contrastam, né? Justiça, perversidade, vai falar de sabedoria, tolice, trabalho, ou seja, ele vai contrastando justiça, perversidade, sabedoria e tolice, trabalho e preguiça, verdade e mentira, moderação e impulsividade, vida e morte. Ou seja, a partir do capítulo 10 ele vai trazendo esses contrastes, né? E isso é interessante para a gente poder pensar. Então vamos lá. No capítulo 10 de Provérbios fala do justo em contraste com o ímpio. Então, marco tudo, gente. Olha quantas vezes já li Provérbios para a gente poder... Eu vou marcando, eu vou escrevendo, tá vendo? Porque é um pão. Então, às vezes que eu já li isso aqui, eu tava precisando daquilo ali naquele dia, né? Então, assim, e aqui eu tô voltando novamente, porque é a parte mais essencial para nós cristãos. Então, aqui tá falando do contraste do capítulo 10, do justo com o ímpio, né? O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, do 10 até o capítulo 15, a gente vai ver esses contrastes acontecendo, né? Isso é interessante a gente perceber, né? Por exemplo, aqui fala, os tesouros conseguidos de forma iníqua não servem para nada, mas a justiça livra da morte. Então, olha quanto ensinamento para você sentar no seu grupo, na sua igreja, na sua família, né, no grupo dos jovens, sentar e explicar isso aqui para ele. Ó. O Senhor não deixa o justo passar fome,
mas rechaça a avidez do ímpio. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. O que ele está falando aqui? De preguiça. Então, olha quanta coisa, gente, né? Então, é um contraste entre o trabalho e a preguiça, entre a verdade e a mentira, entre a moderação e a impulsividade. Deixa eu ver quem já tá aqui mais. Bom dia para vocês, bom dia, bom dia. Cris, bom dia. Sarai, Soraya, Deus abençoe também. Muito bom ter vocês aqui. E nós estamos falando que do capítulo 10 ao capítulo 15, a Bíblia faz um contraste, né? De ensinos para a gente poder saber, né? Fala de perversidade, sabedoria, justiça, tolice, trabalho, preguiça. Então, eu não vou ler todos os versículos, mas eu estou trazendo um panorama para vocês. Então, por exemplo, aqui ainda no 10 fala assim: o ódio provoca conflito, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, você pode ler isso aqui todos os dias e meditar, né? E observar. Observa se isso aqui não funciona. Funciona. Isso aqui é milenar, gente. Isso aqui é um código milenar. A humanidade é a mesma, assim, em termos de essência, né? Então, olha só, é ou não é? Qual desses versículos que te chamam a atenção? Que você já leu, dentro do capítulo 10 até o 15. Se você quiser ir colocando aqui, eu estou no 10 primeiro, no capítulo 10. Se você abrir tua Bíblia aí, você vai ver alguns versículos que talvez você já passou por ele, né? Olha, então esses capítulos eles fazem um contraste com a verdade, com a mentira, né? Outra coisa aqui, ó, o sábio acumula conhecimento, mas a fala do insensato é ruína iminente, não é? A pessoa que fala demais, a pessoa que reclama demais, é ruína na vida dela. Mas o sábio, ó, ele acumula o quê? Conhecimento. Preste atenção. O sábio acumula conhecimento. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errante. É ou não é? Aquela pessoa rebelde que não quer saber de ouvir, né? Às vezes a gente já passou por essa fase, eu tenho um filho que está nessa fase. Para pensar. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora ele fala aqui, mas o que abandona a repreensão anda errante. Pode perceber. Pode olhar se essa pessoa não está em caminhos tortuosos. Tanta coisa aqui, gente. Tanta mensagem importante para nós. Ó. O justo nunca será abalado, mas o ímpio não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Então, esses provérbios eles são como sementes, sabe? Cada uma carrega uma verdade eterna. E ela serve para a gente aplicar, né, no nosso cotidiano. Se os capítulos 1, a gente já leu, né, e 9 foram, quando a gente leu, quem está me acompanhando aí desde o início, né, nós lemos desde o capítulo 1 até o capítulo 9, foram uma convocação para escolher o caminho da sabedoria. Se você observar, né, como eu estou falando, do capítulo 1 ao 9, ele está chamando a atenção para você observar o caminho da sabedoria. Agora, vemos como andar nesse caminho, na prática, a partir do capítulo 10. Tá? Eu entendi que ele chamou a gente o tempo todo, atenção para você ter sabedoria, andar no caminho da verdade. Agora, como fazer isso? Pronto, a partir do capítulo 10, você tem a prática de como você fazer. Então, o capítulo 10, por exemplo, que eu estou nele, contrasta entre justo e perverso, trabalho, diligência, preguiça, o poder das palavras, né? Como está lá no versículo 10, no capítulo 10, no versículo 6, diz assim, ó: as bênçãos estão sobre a cabeça do justo. Então, como nossas ações, aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como nossas ações e palavras revelam a sabedoria? Ou a falta dela, né? Como nossas ações e palavras revelam a sabedoria?
ou a falta da sabedoria. Às vezes a gente lida com pessoas e a sabedoria não tem a ver com idade, né? Já falei isso aqui. Sabedoria não tem a ver com cabeça branca, já é idoso, uma pessoa sábia, não. Sabedoria é espiritual, ela vem do alto. Você busca, né? Então a justiça, ela começa nas pequenas escolhas, gente. Ser justo começa nas pequenas escolhas. Às vezes a gente deixa assim, isso aqui não tem nada a ver não, né? Todo mundo faz. É aqui nessas pequenas escolhas que a sabedoria já começa, tá? Então, a pergunta é, como nossas ações e palavras revelam a sabedoria ou a falta dela? A justiça começa nas pequenas escolhas. Amém? Deixa eu olhar aqui vocês. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Simone. Bom dia, Roseni. Através do nosso testemunho, olha aí. Sim. Pequenas escolhas. Às vezes a gente pensa assim, não, o que é grande assim, tá aparecendo, eu vou mostrar pro povo, né? Para todo mundo ver, né? Gente, a verdade é essa. Mas no dia a dia, nas coisinhas que acontecem no dia a dia, né? No que você tá falando para alguém, no que você tá tomando ali emprestado e precisa devolver, é num lancezinho, é num esquemazinho, que ali é que vai revelar. Ali vai revelar, gente. Tá? Então preste atenção. São nas pequenas coisas. Já agora no capítulo 11, nós vamos passar para o 11, o Senhor, ele fala assim, o Senhor detesta a balança desonesta, mas o peso justo é o seu prazer. Eu falei aqui desde o início da live que a gente está fazendo agora um panorama do capítulo 10 até o capítulo 15, e esses capítulos agora começam a trazer um contraste entre a verdade e a mentira, entre o amor e o ódio, então ele vai fazendo um contraste, para a gente poder perceber isso, tá? Já no capítulo 11, fala da integridade e generosidade, o valor da honestidade, né? A generosidade como fonte de prosperidade, o orgulho leva à queda, a humildade é exaltada. E o versículo-chave aqui do capítulo 11 é o versículo 17, que diz, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Olha só que coisa. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel prejudica a si mesmo. Sabe, gente? Às vezes a gente, por causa do orgulho, por causa da mentira, ou querer se dar bem, a gente está trazendo prejuízo para nós, para nossa alma, para nossa saúde, para nossa vida espiritual. É isso que ele está querendo dizer em Provérbios. Então, o capítulo de 11 tem também muitas pérolas aqui preciosas, né? Ó, versículo 12 do 11. Quem fala mal do próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexerico, vocês sabem o que é mexeriqueiro, gente? O mexeriqueiro tá aqui na Bíblia. Já ouviram falar? Capítulo 11 de Provérbios, versículo 13. O mexeriqueiro. Quem sabe o que é mexeriqueiro? Fala aí pra mim. Vamos interagir. Tem linguagem, né, que não é muito usada na nossa cultura. Depende muito do estado. Mexeriqueiro. Olha o que a Bíblia fala do mexeriqueiro. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Fofoca, ó. Fofoqueiro. Já teve aqui, ó. Já teve gente que acertou. Isso aí, Roseni. O fofoqueiro, gente. Tá aí. Mas o fiel de espírito os encobre. Ou seja, a pessoa que tem fidelidade, independente se a pessoa tá certa ou não, né? Ela mantém ali, encobre aquilo ali para não denegrir a imagem, não falar mal da pessoa. Quem fica por fiador, olha, também outro contraste aqui, ó, que Provérbios traz. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro.
Olha o que a Bíblia fala desde os séculos dos séculos. Quem se torna fiador? Você sabe que isso aqui é um problema sério. Se a pessoa está pedindo emprestado, você sabe que ela está passando ali por uma prova, né, financeira. Então a Bíblia fala que quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema. Mas o que foge de ser fiador estará seguro. Então cuidado para não entrar. Está aqui já falando, né? E a gente não observa a palavra. A mulher bondosa alcança a honra. Os poderosos adquirem riqueza. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel fere a si mesmo. Então, mais uma vez. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os que andam com integridade são seu prazer. Então, gente, é muito lindo, é muito rico a gente ler as Escrituras Sagradas, né? Então, a partir do capítulo 10 de Provérbios, você vai viver a prática da sabedoria. Então, até o capítulo 9, nós aprendemos o caminho, o que é sabedoria. Agora você está aprendendo a prática. Então, integridade não é só ética, é cuidado da alma. Quem planta bondade, colhe o quê? Paz. Quem planta tempestade, confusão, vai colher isso aí, problema. Então, é fato, né? Ainda dentro do capítulo 11, a pessoa generosa prosperará. E quem dá de beber terá sua sede saciada. Gente, generosidade é uma coisa que a gente precisa trabalhar, tá? Na nossa alma. Porque às vezes a gente olha assim, temos para fazer, né? Podemos fazer o mínimo, porque não espera a gente ter muito para fazer, não. É com pouco. Ser fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Então, muitas vezes, eu sei que isso é uma realidade, a gente vê algumas pessoas com necessidade, às vezes a gente pode fazer, mas a gente primeiro eu vou ver se eu posso, se eu tenho condições, né? E a Bíblia fala que o generoso prospera. Eu vou te falar um segredo dos milionários, tá? E das pessoas que estudam, e eu falei aqui desde o início, que as pessoas que estudam a Bíblia, elas principalmente pessoas com conhecimento na área da finanças, né? São gestores, essas pessoas que leem Provérbios e Eclesiastes, eles pegam muito código aqui, tá? Tem até um livro, As 25 Leis Bíblicas para o Sucesso. Das pessoas que fez o prefácio foi o Eike Batista. São homens empresários. Por quê, gente? Porque isso aqui é milenar, é conselhos que funcionam, que é verdade, entendeu? Então, uma das coisas que faz com que você prospera na vida, preste atenção, precisa trabalhar isso dentro de você, é a prosperidade, é a generosidade, tá? E ser generoso, eu não estou falando só de dinheiro, de tempo, de atenção para alguém e, sobretudo, de ajuda. Então, eles aplicam mesmo nessa questão de ajuda social, ajudar outras pessoas, os pobres, sabe? E isso, no mundo espiritual, isso tem um retorno, porque é lei. Thalita, mas por quê? Se essas pessoas não são crentes, é lei bíblica, espiritual, isso não tem a ver com salvação. Salvação é outro departamento, tá? Então eu posso ser uma pessoa do bem, bem-sucedida, prosperar, porque eu entendi esses princípios. Princípios é princípios, não muda. E o mundo espiritual sabe disso. Pegou isso aí? Amém? Para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Amém. Glória a Deus, Jaqueline. Glória a Deus, que Deus te abençoe aí. Sua vitória é nossa vitória. Amém. Então, gente, a generosidade. Então, tem gente que é muito generoso, né? Então, faça assim aquilo que Deus está mandando você fazer. Apresenta ao Senhor,
e faça de todo o seu coração, tá? No capítulo 12, quem ama, olha, é outro contraste, vamos ver aqui, no capítulo 12. Quem ama correção e palavra justa. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. A mentira como abominação ao Senhor. O poder de cura das palavras. E o versículo-chave está no versículo 18 do capítulo 12 de Provérbios, que diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Olha aí, gente. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então a boca, a gente fala aqui que a boca do justo é fonte de vida. Palavras sábias são antídotos para relacionamentos quebrados. Tá vendo? Então Deus te chamou para ser boca de Deus, para abençoar. Não é para amaldiçoar, não é para gritar. Gente, e o que acontece? Como as palavras, elas são o meio de ligarmos e desligarmos no mundo espiritual. Onde está isso, irmã Thalita? Mateus 18, 18. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, um dos meios de eu ligar é falando, proferindo, concordando. Por isso que nas nossas orações, nos nossos seminários, nós oramos, mesmo que você já tenha falado com Deus, eu oro com você cancelando e desligando muita coisa. Porque quando dois concordam na terra. Então, existem princípios no mundo espiritual. Entendeu? Então, eu oro com você e a gente vai desligando. Ontem foi maravilhoso nossa sala de oração. Às 20 horas, nós estamos fazendo, né? Pela família. Então, a gente orou, fazendo oração de cancelamento, de desligamento. Você precisa vir, tá? Terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo, às 20 horas, nossa sala de oração. Está uma bênção. Porque você vem com fé, vem crendo e receberá. Então, a boca do justo é fonte de vida. Está aqui, dentro do capítulo 12. Amém? E se a gente não for boca de Deus, né, para as pessoas, a gente vai trazer prejuízo para a gente e para o outro. Tá? Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, qual tem sido a sua palavra? O que você tem falado, né, para o outro? Quais têm sido as palavras que você tem na hora da raiva proferido, né? Muita gente na hora da raiva, ela fala palavrão, ela espragueja, ela diz você não vai valer nada. Gente, isso é perigoso, né? Eu lembrei aqui de Jacó e Raquel. Raquel, eles na hora de vir voltar para Jerusalém, né? Raquel era só mulher, aquela que ele escolheu, né? Tinha Lia, mas ele escolheu Raquel. E a Raquel estava grávida do segundo filho. E eles estavam indo embora para voltar para Jerusalém. E no meio do caminho, o pai dela vem em direção a eles para encontrar com eles, porque eles saíram de forma sem falar com ele. E ele começou a questionar Jacó. Você saiu, levou minhas filhas. Ele falou assim, não, mas é minha esposa, eu tenho direito, eu trabalhei por elas, tarará, tarará, aquela coisa toda. No final, ele fala assim, tá bom, você veio embora, pegou minha filha, pegou tudo, mas por que você pegou os meus santos, meus santinhos, né? Ele tinha ídolos, né? E aí, Jacó falou assim, de maneira nenhuma. Aí ele liberou uma palavra. Olha o poder da palavra. Ele liberou uma palavra. Que morra a pessoa que pegou, olha só, esse teu santinho. E quem que tinha pegado o santinho, gente? A esposa, tinha escondido. Raquel tinha escondido na bagagem dela. 2 capítulos depois, ela vai dar à luz ao filho e ela morre no parto. Você está entendendo? Então, a gente precisa entender que as palavras têm poder. Então, a graça, a misericórdia do Senhor está aí, mas eu preciso acessar esse lugar, me arrepender do que eu falei, retirar as palavras que a gente fala em cima das pessoas, né? Tem pessoas que eu atendo
que está debaixo de uma maldição de uma palavra. Você não vai ser ninguém, você não vai prosperar, esse casamento não vai dar certo. Pronto. É uma palavra de autoridade, né? Então, a gente vem e cancela essa palavra no mundo espiritual pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. E aí, gente, agora no capítulo 13, nós temos também, né? Eu tô fazendo os destaques, tá bom? Mas depois você lê com calma, porque vale muito a pena, tem muito contraste, né? Muita sabedoria aí. No capítulo 13, fala a sabedoria na educação. Na educação e no futuro. Ó, na educação e no futuro. A sabedoria. Então, vamos lá. Os filhos sábios ouvem instrução do pai, mas o zombador não dá ouvido à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem. Olha o que eu acabei de falar. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Isso aqui é, gente. Então, olha quanta coisa a gente pode aprender. A importância de ouvir conselhos, né? A diferença entre resultado do justo e do ímpio, fala aqui dentro do capítulo 13. Quem poupa a vara odeia o filho, Provérbios 13, 20. Ó, o que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. Gente, é muita coisa aqui. Olha outra coisa aqui que ele fala. Ó. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui. Mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. Então, senta com o teu filho, senta com o grupo pequeno que você tem, senta com o teu grupo, ou você mesmo, medita em cada um desse aqui e ensina. Fala, meu filho, senta aí, deixa eu te ler aqui para você algo. E vai instruindo, não adianta, isso aqui é uma realidade milenar, tá? Então, a sabedoria também se transmite por meio de relacionamentos e disciplina. A pergunta é, com quem temos caminhado? A pessoa que você está caminhando, ela está acrescentando você ou ela está tirando? Você está aprendendo com ela? Então é isso, para a gente pensar, tá? Capítulo 14, hoje a gente vai até o 15, né? Tô fazendo um panorama. Fala da sabedoria no lar e nas emoções. Eita Deus, fala Deus. Sabedoria no lar e as emoções. Deixa eu ver quem tá aqui. Amém, amém. Luana, Deus abençoe. Jaque. Bom dia, Mary. Então, nós estamos no capítulo 14 de Provérbios. E agora a gente vai tratar essa área que aqui fala sobre a sabedoria no lar e nas emoções. Fala da mulher sábia que edifica a casa. Há caminhos que parecem bons, mas levam à morte. A ira precipitada é tolice. Gente. E o versículo-chave desse capítulo 14 está em 14, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Quem anda na retidão teme o Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse despreza. A sabedoria molda o nosso lar, nossas reações, nossas decisões. Sabedoria é autocontrole espiritual. Gente, eu sei que isso aqui não é fácil, dependendo do lar que você veio.